Josué, né? O primeiro nome é Wellington. Wellington. Wellington é nome dos americanos, Wellington. E o Josué é o nosso, é da Bíblia. Da Bíblia, é da isso. Bíblia. E a Renata Zanon. É isso? Boa tarde, Wellington. Boa tarde, Renata. Boa tarde. Boa tarde. Bom, você me explique o que é esse tipo de ação arbitral que vocês desenvolvem num conselho ou numa extensão da justiça, não é? Que vocês estão fazendo, que muita gente não sabe. Né, Wellington? Como é que é? Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui hoje, juntamente com a doutora Renata, para nós explicarmos um pouco mais sobre o nosso trabalho. Bom, o Tribunal Arbitral de Justiça, ele é bem isso que o senhor falou, uma extensão do Poder Judiciário. Sim. A diferença é que quem pode contratar são pessoas maiores e capazes, né? Maiores. Que podem escolher essa opção. E se houverem tutores, ocorrerem tutores, houver alguém que represente o menor? Sim, aí pode ser sim através da mediação e da conciliação. Sim. A arbitragem, né, é um trabalho que já proíbe de fato mesmo qualquer questão relativa a menores de idade. Sim. Mas nós também atuamos com mediação e conciliação, que é plenamente cabível nesses casos. Quais tipos de ações que vocês podem entrar como árbitros? Tudo que diz respeito a direito patrimonial disponível. Tudo que envolve um contrato, tudo que envolve recurso, né, dinheiro, vamos dizer assim. Separações de casais. Sim. Quando, por exemplo, tem que dividir bens. Sim. Melhor. A partilha, né? A partilha de bens. Porque aquela história, quando o casal casa, é meu bem, meu bem. Quando separa, são meus bens, não é isso? E isso dá problema. Tem que entrar na justiça, o que demorava muito, ou, evidentemente, que pode entrar no conselho. Fala, na realidade a gente chama de instituição de arbitragem. E o interessante é justamente o que o senhor falou. O que a arbitragem oferece? A mesma segurança jurídica do judiciário, no sentido de que a decisão proferida ali tem força de lei. O juiz chancela. O próprio juiz arbitral, ele tem a prerrogativa de dar sentença, e essa sentença ela é válida e eficaz. O artigo 31 da lei de arbitragem... Passa por algum juiz ou só ele dá a sentença e está afirmado? Acabou. Só ele dá a sentença. O artigo 18 da lei de arbitragem diz que a sentença proferida pelo árbitro, ou juiz arbitral, ela não está sujeita à homologação do Poder Judiciário. Ela por si só, como o artigo 31 diz, ela é válida e eficaz e tem o mesmo efeito da sentença proferida no Poder Judiciário. Doutora Renata, e tem dado certo, tem dado oportunidade a que se acelere, vamos dizer assim, a liberação do grande volume de processos que nós temos na justiça? Sim, com certeza. O pessoal, eles estão procurando bastante o tribunal arbitral para a resolução desses conflitos, porque é muito mais célere, é um procedimento sigiloso e tem a mesma eficácia. Então, nós oferecemos assim inúmeras vantagens. Claro que a gente desenvolve todo um trabalho ali junto às pessoas, quando é feito pela conciliação, mediação, mas quando é feito pela arbitragem, só para o senhor entender, nós temos, assim, pela lei de arbitragem, nós temos até 6 meses para proferir uma sentença. Rapidinho. É super rápido. Mas vocês, um de cada vez, ou tem um X que vocês em 6 meses têm que dar conta? Isso, cada um vai variar de caso a caso, né? Então, dependendo se as partes, elas acordarem outro prazo, nós também proferimos a sentença naquele prazo acordado pelas partes. E as custas, sucumbência, etc., como é que fica? Outra coisa interessante na arbitragem é justamente isso, o valor. O senhor tem ideia, em média, para se ingressar no processo de arbitragem, a cobrança feita é de 60 a 100 reais. A cobrança a taxa de protocolo.
Já quando resolve... Faz no fórum ou faz lá na própria Câmara, no próprio Tribunal Arbitral? Nós temos uma sala de audiência ali. Isso, tem as salas de audiência, tem os secretários para ajudar a instruir e tudo mais. E quando a parte chega, comunica para poder dar início à arbitragem, ela vai pagar essa taxa de protocolo, que é irrisória, né, muito pequena, e depois, no êxito, ou seja, no final do processo, ela paga em média 10% a 15% do valor da causa, que pode também ser negociado, parcelado, enfim, o intuito é realmente viabilizar, conseguir atender... E a interferência dos advogados? Os advogados Sim. Normalmente vão até vocês? Vêm, eles têm todas as prerrogativas, como se no Tribunal de Justiça fosse, como se na Justiça Estatal... Judiciário funciona da mesma forma, o procedimento é o mesmo. Atuando desde quando, doutora? Desde o ano de 2014. E quantos casos vocês já, vamos dizer assim, resolveram? Hoje, atuando na administração do Tribunal Arbitral de Justiça, foram mais de 800 processos. Seus processos? Sim. Alguns, lógico, que não na arbitragem, mas na mediação e conciliação. Como uns 300 por ano, 200 e poucos por ano. Isso. Agora eu pergunto, e essa custa não é alta, 15%? Ou ele teria mais? Porque ele vai ter que pagar um advogado também. Sim, geralmente quando tem um advogado, a gente também diminui e a gente faz o acerto. Sim, faz o bem bolado. Isso, porque se levar em conta o tempo, que é o ativo mais precioso que nós temos, imagine você, hoje o próprio CNJ diz que há mais de 100 milhões de processos tramitando. E o que o Conselho Nacional de Justiça diz? Que se em 60 anos parar de entrar processo, hoje, em 60 anos eles conseguem estabilizar e regularizar. Então eles deram tarefa para o juiz também. Isso. Deram tarefas para o juiz. Sim. Então, não assim, desmerecendo o nosso judiciário brasileiro, mas acontece que realmente há muitos processos, são 200 milhões de brasileiros. Se levar em conta que tem que ter 2 pessoas para poder entrar com o processo, todo mundo está litigando hoje no Brasil. São 100 milhões de processos. Dá muito problema nas leis, né? Há uma biblioteca a favor e outra biblioteca contrária. Então você tem que fazer o meio termo. E vocês que têm que estudar o dobro. Isso. Renata, onde é que fica a sede do Conselho do Tribunal Arbitral de Justiça? Atualmente nós estamos na rua João Godoy, número 544, Jardim América, Ribeirão Preto. E tem telefone lá que a pessoa pode ligar para saber algumas orientações, né? O telefone é 16, né, o prefixo 3441-9648. Eu gostaria de falar também que nós estamos oferecendo cursos, né, para quem quer atuar como mediador. É verdade, tem? Sim, como mediador. Advogado? Tem que ser advogado? Não necessariamente advogado, pode ser em qualquer área. Isso, curso superior, até mesmo quem ainda não concluiu o curso de ensino superior, mas tem a vontade de atuar nessa área, existem sim possibilidades de atuar de maneira extrajudicial. Para atuar nos processos judiciais tem que ter o curso superior, mas de maneira extrajudicial ela não necessariamente precisa ter. Isso, nos pré-processuais. Repita, doutora, Rua João Godoy. Rua João Godoy, número 544, Jardim América. Perfeito. Agradeço a vocês terem vindo, porque a oportunidade se dá à população que vai direto, né? Claro, tem algum processo, eu quero que esse aqui seja analisado por vocês. Qual é a possibilidade que tem? É essa sim, assado. Acabou. Se não tiver, se já está em grau que não tem jeito de retornar, seja o que Deus quiser, né? Sim, ainda que o processo esteja no judiciário, dá ainda para se transferir para a arbitragem, pode se aplicar a mediação e a conciliação, e tem sido, o CNJ tem dado ênfase. É mais rápido, né? Muito mais rápido. Wellington, muito obrigado. Doutora Renata, muito obrigado. Prazer. Nós agradecemos. Prazer é nosso. Depois do intervalo, vem aí o doutor Renato Zuccolotto, vereador. Já, depois do intervalo.